Olá, tudo bem, pessoal? Hoje nós temos um episódio especial do podcast CTCAM, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Um episódio gravado com muito carinho e, para isso, temos duas presenças especiais, a jornalista Eduarda Strebe e o Dr. Alex Seidel. Vamos fazer uma conversa, trocar ideias e trazer muitas informações sobre saúde da mulher e, claro, homenageá-las. Fiquem conosco, tenho certeza de que vai ser incrível. Primeiro, boa noite. Muito obrigada mesmo por estarem aqui. Eu sei que o tempo de vocês é muito precioso, assim como o nosso. Muito obrigada pelo convite. Conheci o CTCAM na última vez que eu vim aqui a Passo Fundo, quando eu fiz uma palestra que se chama A Hora da Virada. E eu acho que isso fala muito sobre as viradas que a gente tem na vida, e essa foi uma delas, né? Quando eu soube que eu tinha a doença e tive que encarar. E o curioso, doutor Álvaro, é que a minha mãe teve câncer, meu pai teve câncer, e a minha mãe sempre dizia assim: Duda, quando você for fazer exame, mamografia, ecografia mamária, pede para a doutora Beatriz avaliar o exame. Eu falei, claro. E eu ia, bem contente, e pedia para a doutora Beatriz avaliar. Um belo dia eu saio do exame e vem a doutora Beatriz. Querida, olha o que tu precisares, conta comigo. E eu falei, claro, obrigada, muito obrigada. Cheguei em casa e falei, mãe, que amor a doutora Beatriz, muito simpática, se colocou à disposição. Que amor a doutora Beatriz. E ela falou, deu ruim no teu exame? Eu falei, não. A gente nunca imagina que é com a gente. Eu não tinha 40 anos. 47. 47. E eu fui pega de surpresa. Achei que a doutora Beatriz estava só sendo atenciosa comigo. E hoje o que a gente vê é uma realidade que você descreve. Amigos, vizinhos, familiares, cada vez mais jovens entrando nessa. E esse alarme que tocou para todos nós, né? Porque daqui a pouco, assim, a gente está falando da Duda, que veio da TV, mas a Cristina Ranzolin passou por isso, a Alice passou por isso, e de repente está todo mundo falando sobre isso, sem tabu, o que é muito importante. A gente está mostrando uma vida real, que é de luta. E eu espero que os exames de vocês estejam em dia, e eu espero que a gente possa trocar muito hoje, porque é necessário falar sobre isso. Eu fui pega de surpresa, mas, por sorte, tive toda a assistência médica, busquei muito da informação para me dar a segurança que eu precisava para enfrentar tudo isso, porque é um tsunami, né? Nossa vida vira de cabeça para baixo, a gente tem que organizar as ideias, organizar a família, porque fica todo mundo apavorado. Eu tenho uma filha que hoje tem 14 anos, mas ela tinha 11 quando eu dei a notícia. Então, bagunça toda a vida da gente. Mas que bom que hoje temos muitos avanços e muitas informações para a gente trocar aqui hoje tão necessárias. Boa noite. Acho que esses momentos são muito importantes, mesmo como o Álvaro comentou, a Duda também é uma pessoa que pode dar um depoimento bem bonito para a gente, tentar tirar o estigma de que câncer é igual à morte, né? Isso já mudou completamente. Hoje a gente tem uma evolução muito grande nos tratamentos, né? Depois a gente vai comentar, nos exames de diagnóstico, né? Então, essa parte de medicação, exames, acompanhamento do paciente, isso melhorou muito do que era antigamente, né? Dentre as especialidades médicas, a oncologia talvez seja a que mais evolui, né? Então, a evolução ela é constante, mas a gente precisa ainda estar muito preso ao tempo de diagnóstico, né? Quanto antes eu faço o diagnóstico, melhor a minha possibilidade de cura. E hoje, como a Duda falaste, até hoje um familiar comentou no consultório comigo, antigamente era quem tinha um familiar, quem tinha um conhecido que tinha câncer, hoje é quem não tem um familiar, né? Então, a frequência ela vem aumentando muito, independente do tipo de câncer, né? Hoje todos estão aumentando, então cabe a gente conversar, tirar dúvidas. Acho que esse é um momento essencial para isso, né? Tirar qualquer dúvida, porque é o mais importante. Vocês não podem sair daqui com dúvidas,
porque dúvida é igual a tempo, como a gente sempre fala, o câncer ele não espera. Então, isso a gente precisa estar bem orientado, porque isso é muito importante. E é curioso isso, doutor Álvaro, porque a minha mãe, gente, ela teve câncer de mama. E ela não queria falar para ninguém. Eu, pelo contrário, eu quis dividir com as pessoas. Então, você vê como isso também é muito particular, né? Cada um tem um jeito de encarar, um jeito de vencer. O meu pai não teve jeito, né? Ele encarou uma luta muito difícil, não resistiu. E a minha mãe se fechou, ela quis resolver a parada dela para que a gente não sofresse com a dor dela. E eu, ao contrário, vendo essa situação e percebendo que eu não tinha como ser a Duda, influenciadora digital, jornalista, empresária hoje, que não tem problemas, que não tem pedra no sapato, a vida real é essa, é de desafios diários. Então eu resolvi assumir isso na internet. E quando eu vi que a minha voz estava ganhando força, que outras mulheres estavam se inspirando e dando a mão para que a gente passasse por isso, foi ainda mais importante, foi ainda mais especial. Só que a minha mãe não quis. Então, cada um tem um jeito de se posicionar com relação a isso. Minha mãe venceu, hoje está ótima, vai fazer 80 anos. Então, bem dentro disso, né? Hoje a gente enxerga o câncer, que é uma doença ainda muito agressiva, muito dolorosa, que requer realmente muito cuidado, mas ela tem solução, ela pode ser encarada e ela tem que ser diagnosticada cedo. Aí a gente tem mais armas para enfrentar. Mas eu e minha mãe, a gente teve experiências bem diferentes nesse sentido. Eu dividi tudinho, minhas dores, meus medos, minhas vitórias, e a minha mãe não. Minha mãe ficou na dela, só protegeu os filhos. Essa individualidade, ela existe e ninguém é igual a ninguém, não é? Uma das coisas importantes, uma das tarefas ou uma das posturas importantes com relação aos médicos ou à equipe de saúde é perceber essas individualidades, esses comportamentos, essas personalidades, não é, individuais, e oferecer da melhor forma possível as informações que são necessárias, não é, para tomadas de decisão. A gente não está mais numa época em que o médico chega assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro. Se não fizer, não volta aqui. Tá? Isso não existe mais. A conversa ela é esclarecedora, o médico tem o dever de oferecer o que ele considera como a melhor opção para cada paciente, não é? E dentro da aceitação de cada paciente é que a gente consegue, então, conduzir cada caso clínico, não é? Então, essa individualidade, ela é muito... Agora, doutor Alex, como vocês estão humanizados? Eu fiquei impressionada no meu tratamento, porque os médicos hoje estão tão próximos da gente, que vira amigo, vira parceiro, vira aquele cara que encarou esse desafio com a gente. E é muito legal isso, porque a gente fica ainda mais confiante, mais seguro. Eu tinha muitos efeitos colaterais, depois da químio especialmente, e eu mandava mensagem para minha médica: eu estou com reação, minhas pernas, estou com neuropatia, todos os efeitos que vêm junto no pacote, né, doutor Álvaro? E ela estava sempre ali, próxima, para me ouvir, para me orientar, para me acalmar muitas vezes. Como é incrível isso, quanto vocês estão mais humanizados, né, os médicos, tá muito gostoso de ver isso. Isso é muito importante, né? Lembrar também que não tem só o médico, né? Tem a psicóloga, tem a fisioterapeuta, tem a nutricionista, a enfermagem, a farmácia, enfim. Hoje o paciente oncológico ele é uma equipe multidisciplinar que precisa atender esse paciente, né? Porque ele tem múltiplas questões, múltiplas causas que precisam ser tratadas junto, né? Lembrar desse suporte familiar também, que é extremamente importante. Infelizmente, a gente tem até um estudo muito interessante que após um diagnóstico de câncer, o índice de separações é extremamente alto. Isso é inacreditável, né?
quando você mais precisa de ajuda, é aí que você acaba perdendo o seu parceiro, sua parceira, enfim. Então, ter todo esse suporte, ele é muito, muito importante, porque pessoas com o mesmo diagnóstico, o mesmo tratamento, aquela paciente que tem um pensamento mais positivo, que vai lutar, ela tem resposta melhor do que aquela paciente que já está depressiva, que já pensa que vai morrer, enfim. Tudo que de mal pode acontecer, vai acontecer se ela pensar daquele jeito. Então, esse suporte ele precisa ser humanizado, precisa toda essa equipe multidisciplinar para conseguir tratar melhor essa paciente, né? Agora, quanto por cento depende da gente, assim? Porque eu acho que isso realmente faz muito sentido, essa positividade. Eu vou contar para vocês que nos dias que eu tinha quimioterapia, era toda sexta-feira. E eu colocava música na minha casa. E eu me arrumava. Eu estava sempre com a unha feita, com o cabelo possível, porque já começou a cair, tinha as falhas. E eu queria estar sempre bem para aquele momento. E eu botava música, e eu ia cantando, eu ia dançando. Depois vinham todos os perrengues, né, gente? Mas naquele momento eu achava que eu precisava de um banho de energia, sabe? De algo bom para encarar aquilo que era tão ruim. E deu muito certo, porque eu terminava a sexta-feira da químio, eu passava pelos efeitos colaterais, respeitava meu corpo, às vezes eu tinha energia, às vezes eu não tinha, e aí eu ia de novo, porque eu tinha que estar na outra sexta lá, firme, para encarar a segunda, a terceira, as 12 sessões que eu enfrentei. Então tem muito isso, né, da gente também entrar com tudo nessa batalha, doutor. Não há dúvidas de que uma postura proativa, não é? Com relação ao tratamento, tudo se torna mais fácil, não é? Pacientes que negam o tratamento leva a atraso, a redução de doses, todas as coisas que podem influenciar negativamente no resultado final, não é? Pacientes proativos, eles são... Eu não sei se... a gente não tem dados, não é, de estudos clínicos dizendo que uma postura positiva, um pensamento positivo, resulte num resultado melhor do tratamento. Mas o que a gente vê na prática é a facilidade da jornada de um paciente que é proativo e que tem uma expectativa positiva do resultado, é muito mais fácil, não é? Tem pacientes que são mais morosos, não é? Às vezes é uma questão de conjunto de fatores, não é só doença, são problemas familiares, são restrições que já vêm se impondo à própria autonomia ao longo dos anos, não é? Isso tudo impacta negativamente numa série de coisas. A gente sabe que pacientes mais jovens, ou mesmo pacientes de meia idade ou mais, que são fisicamente ativos, ou seja, que praticam exercícios físicos durante o tratamento, esses sim vão melhor do que os sedentários, não é? Os resultados são muito melhores. Tem estudos em que o impacto do sedentarismo e obesidade no resultado dos tratamentos chega a ser 20% inferior. Então, isso é um impacto muito grande. Isso durante o tratamento? Mesmo durante... assim, os estudos eles mostram o seguinte, que a atividade física durante o tratamento ela tem dois impactos positivos. Uma é qualidade de vida. Os pacientes ativos têm muito menos toxicidade aos remédios do que os pacientes sedentários, não é? O segundo é que, de longo prazo, a atividade física aumenta a expectativa de vida, ou seja, aumenta a taxa de cura, não é? Pacientes que depois do tratamento se mantêm ativos ou que começam se tornam ativos e que mantêm um peso adequado, esses pacientes vivem mais do que os pacientes que continuam sedentários ou que ganham peso ao longo do pós-tratamento. Então, peso, atividade física e alimentação, que é um trio
que anda junto, não tem como separar uma coisa da outra, é provavelmente o fator de risco para câncer e de sucesso de tratamento que tem o maior impacto. Às vezes é maior o impacto desses 3 fatores do que o próprio tratamento. Não é? A gente tem tratamentos que reduzem risco de 10%, 15%, e se esse paciente for ativo fisicamente, se alimentar de forma saudável e manter peso, ele está reduzindo o risco em 20%, 25%. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não consegui fazer exercícios durante o tratamento. É difícil. Eu não conseguia. E a minha oncologista dizia: exercício físico é remédio. Exato. Não é? É remédio. E eu ia para casa com aquilo, é remédio. É remédio. Só que, gente, além da químio, eu tinha as injeções que eu fazia, né? De 21 em 21 dias. Aí as químios toda semana. Aí todos os efeitos. Aí toda a vida, né? Que bagunça. Eu não tinha força, não consegui, gente. Eu acho que foi a única coisa que eu não conseguia, assim, que eu digo, puxa vida, não conseguia. Mas depois, eu estou bem certinha. Eu cuido da alimentação agora, eu faço exercício, agora a vida está muito mais organizada e equilibrada. Mas durante o processo, eu não consegui fazer exercício, faltava energia. E a gente tem a ideia que o paciente que está em quimioterapia ele vai emagrecer, né? A quimio vai fazer o paciente emagrecer, exatamente ao contrário, né? O paciente em quimioterapia ele fica geralmente mais ansioso, né? Vai comer mais, não vai fazer atividade física, né? Então vai aumentar o peso em consequência disso. Então, como o Álvaro falou, a gente entende a importância disso até mesmo após um diagnóstico. Então, imagina o quanto antes de um diagnóstico isso não é importante, né? Então, hábitos de vida saudáveis é uma tecla que a gente bate sempre, é repetitivo, mas é o mais importante. Acho que todo mundo aqui sabe como que é. Fazer atividade física pelo menos 15 a 20 minutos por dia, ter uma alimentação saudável, manter um peso saudável, isso é tão importante quanto mais importante que qualquer medicação, só não do câncer, como da cardiologia, enfim, de todos os outros doenças que podem advir desses hábitos inadequados, né? Então, essa importância ela é extrema e a gente acaba só dando importância quando a gente está na frente de um diagnóstico, né? Daí a gente tem que correr para trás, e correr para trás sempre é mais difícil, né? Eu até fiquei curiosa para saber dessa mulherada aí, quem está praticando atividade física? Vocês estão bem demais. Olha isso! Parabéns! Eu sempre fiz atividade física, eu jogava tudo. Jogava até futebol, gente. Jogava handball, squash, eu sempre gostei muito de atividade física. E eu sempre tinha essa atividade como rotina mesmo. Mas durante o tratamento eu não consegui, depois eu conheci a musculação, né? Porque agora diz que tem que fazer musculação. E eu tô lá, tô firme e forte, gente. Não é? Só continuar nesse... para vocês terem uma ideia da tal importância que é o sedentarismo, obesidade e alimentação, né? Todo mundo já deve ter visto, as publicações são imensas, que alimentos multiprocessados, eles causam câncer. Isso está super comprovado, não é? Tem o maior inquérito alimentar que já foi feito no mundo, foi na França. Eles acompanharam por décadas pouco mais do que 500 mil pessoas com questionários correntes. Lá no começo era carta pelo correio, depois foi e-mail, não é? Depois WhatsApp, mas eles fizeram acompanhamento. Eles têm inúmeras publicações. Mas uma das publicações mais interessantes é quando eles compararam o grupo de pessoas que tinha o maior percentual de alimentos orgânicos na sua alimentação cotidiana com aqueles que não tinham nenhuma participação de alimentos orgânicos. No decorrer das décadas, o grupo que comia orgânicos
teve 22% menos diagnósticos de câncer ao longo da vida. Então, isso é uma coisa... Se a gente for pensar em 700 mil diagnósticos por ano, a gente está falando de 150 mil diagnósticos a menos por ano no país. É uma coisa estrondosa, não é? E com relação à obesidade, sedentarismo, que é uma consequência de uma alimentação... foi apresentada uma publicação do Congresso americano, agora de 24, que mostrou uma relação linear. Alô? Mostrou. Alô? Deu. Mostrou uma relação linear entre peso na população e a incidência de câncer de endométrio. Câncer de endométrio, eu acho que vocês nunca ouviram falar, é um câncer, pelo menos quando eu estava na faculdade, da mulher idosa, mais do que 60, 65 anos, obesa, diabética. Hoje, o câncer de endométrio dá em jovens, porque elas são obesas desde a infância. Então, esses impactos populacionais são muito importantes naquela estatística que eu falei no começo, não é? Então, a questão de atividade física, alimentação e peso é remédio, não é estética, é remédio. É para a gente se manter saudável ao longo do tempo, mais saudável possível, né? Todos nós vamos correr risco, independente de sermos absolutamente, rotineiramente saudáveis, não é? Os acidentes acontecem, mas o nosso risco é infinitamente menor, não é? Então, esses fatores de risco são importantes quando o paciente ou a pessoa vai ao médico, não é? E fala, por exemplo, a mulher jovem vai no ginecologista e vai discutir a questão de que você vai tomar anticoncepcional, vai botar DIU hormonal. Tem publicações mostrando que aumentam o risco de câncer, não é? Bom, então eu não vou pôr. Bom, o aumento do risco é pequeno. Agora, se essa mulher fuma, é obesa, é sedentária, tem diabetes, aí vai tomar mais hormônio ou botar o DIU hormonal, bom, a gente está montando uma bomba relógio, não é? Então, essa individualização dos riscos é muito importante. Não existe um remédio ou uma conduta que seja boa para todo mundo, não é? Essas coisas são muito, muito importantes, a individualização. Doutor Álvaro, eu estou louca para ouvir essas mulheres, tá? Estou louca para ouvir as perguntas de vocês aqui, tá? Por favor, façam perguntas. Mas antes, deixa eu só colocar uma situação. Você falou da questão hormonal. Eu terminei meu tratamento e hoje eu dependo só de um bloqueador hormonal, que eu vou tomar por 10 anos. Aí eu conto para vocês que eu fiz 52 anos recentemente. Quando eu mais precisava dos meus hormônios, bloquearam. Agora que vai vir negócio de menopausa, tudo. E aí, eu que lute? Fica difícil, né? Como encarar, como lidar com essa situação? Porque no meu caso tinha, né, o hormônio. Então, estrogênio, nem pensar, né? Quero distância dele. Duda, provavelmente seja uma dos enfrentamentos para as mulheres e para os médicos que cuidam dessas mulheres, dos mais difíceis, porque o tratamento, a terapêutica, que pode nos dar uma chance de cura, é nós pegarmos o máximo possível de hormônio feminino, na questão do câncer de mama receptor hormonal positivo, não é? Só que isso leva a alterações físicas, fisiológicas, orgânicas, muito importantes para a mulher. Tem várias dessas alterações que a gente consegue compensar com outros medicamentos sem que seja hormônio. Mas tem algumas situações em que realmente é muito difícil.
entra a questão da sexualidade, não é? São tarefas assim difíceis. Não existem vários recursos que a gente utiliza tentando sempre evitar a questão hormonal. Mas hoje a gente tem alguns estudos que mostram que doses pequenas de hormônio tópico intravaginal para atrofia da mucosa vaginal causada pela intensa deprivação, não é, estrogênica, é segura em algumas situações, não é? Mas é sempre, digamos assim, a última opção. Tem algumas medidas que são radiofrequência, laser também, mas o laser ficou um pouco abalado, teve uma revisão do FDA, recolheram inúmeras marcas de equipamentos, então ficou um pouco abalado. Na verdade, não tem nenhum estudo consistente mostrando que traz benefício, mas algumas pacientes que fizeram laser ou radiofrequência sentiram-se muito melhor e conseguiram voltar para uma atividade sexual mais regular, não é? Mas provavelmente, do ponto de vista de qualidade de vida, um dos problemas maiores que a gente tem, assim como as dores articulares, né? Mas daí é o exercício físico. Esse tem um caminho melhor. Perguntas. Quero ouvir vocês. Olha lá, já temos a primeira. Posso perguntar se alguém aqui já teve câncer? Ou teve familiar? Tem familiar. Algum conhecido ou familiar? Olha aí, quanta gente, né? Hoje está muito pertinho de todos nós. Vamos ver a pergunta dela. Boa noite a todos. Meu nome é Zulmara Colucci, sou jornalista e quero aproveitar o tema da menopausa. Eu faço reposição hormonal, nunca tive diagnóstico de câncer, mas as mulheres, eu acredito, têm muitas dúvidas em relação à reposição hormonal e o câncer. Quais são as informações mais recentes que a gente tem a respeito disso e se a reposição hormonal ela é segura, é eficiente para a menopausa? Bom, a gente sabe, nós temos estudos vários mostrando que a reposição hormonal na menopausa, assim como o uso de anticoncepcionais antes da menopausa ou o DIU hormonal, toda a suplementação hormonal para a mulher aumenta o risco de câncer de mama, tá? Esse aumento, ele é um aumento que pode se tornar muito importante dependendo de vários outros fatores, mas vamos isolar só a suplementação hormonal. Uma reposição hormonal na menopausa até 5 anos, ela é considerada segura, porque o aumento ele é muito discreto. Eu não saberia dizer agora em percentuais, mas pensar num risco. Quando a gente fala em aumento, a gente está sempre falando com relação ao risco da população habitual, assim, da população geral, não é? Que é considerado o risco 1. Então, se eu aumento o risco em 15%, eu tenho um risco 1,15. É um risco aceitável, não é um risco elevado, 1,20, não é 20% de desenvolver câncer. Eu ainda tenho minha maior chance é de não ter doença, não é? Bom, a partir de 5 anos, o aumento ele é exponencial. Então, a cada ano adicional, eu não aumento só um pouquinho, eu aumento bastante, não é? Então, a reposição hormonal, ela precisa ser
pesada com relação aos sintomas, porque existem mulheres, e ainda bem que são poucas, mas não são raras, não é? Que elas não vivem sem hormônio. Então, entre um risco de ter doença e uma qualidade de vida que ela possa ter um cotidiano familiar, social, não é, adequado, do que não se expor a um risco e viver um inferno cotidiano. Não é? Então, são pesos e medidas que a gente precisa considerar. Não é? Existem alguns estudos, na verdade, os 2 estudos que eu conheço são franceses. Um deles diz que a reposição hormonal, depois dos 55 ou 60 anos, agora eu não estou seguro da idade, ou seja, entre menopausa aos 50, passa a ser 5, 6, 8 anos, acho que é 60 anos, não é? Sem hormônios, sem suplementação, e a partir dos 60 anos, fazer a suplementação não aumentaria o risco. Isso é um estudo. E a gente tem um outro estudo, também francês, que diz que se contrapõe aos estudos que dizem que a reposição hormonal aumenta. Um dos argumentos é que os estudos que mostraram o aumento do risco de câncer de mama, e não era pouco, porque a reposição hormonal era uma coisa praticamente contínua no passado, não é? Que eram hormônios antigos e que os hormônios atuais não têm. A gente não tem esse dado de segurança de que a reposição hormonal de longo prazo, com a nova geração de estrógenos ou progestágenos, reduza, não tenha o risco de câncer de mama. Tá? Então, essas coisas devem ser individualizadas. Acho que essa é uma briga eterna, né, do ginecologista com o oncologista, né? Se perguntar para o ginecologista, vai ter uma opinião um pouco diferente, né? Acho que como o Álvaro falou, tem que pesar risco-benefício, né? Se a tua qualidade de vida está muito ruim, aí não tem o que fazer, aí tem que usar mesmo, né? Então, dependendo do tempo de uso, esse aumento ele vai se tornando cada vez maior. Acho que tem que levar em conta a opção do marido também, né, que deve sofrer com a mulher na menopausa, enfim. Acho que uma estrutura que você tem que analisar, não é uma receita de bolo, a mulher não pode usar a reposição. Enfim, acho que é individualizar o acompanhamento dessa mulher para saber, então, qual a melhor indicação e quanto tempo, qual é seguro, qual não é seguro. E acho que é muito complicado que depois que você tem um diagnóstico de câncer de mama numa mulher que faz reposição hormonal, a gente pensa que foi disso que aconteceu, né? E não é assim. Então, tem vários fatores, né? Então, uma soma de fatores pode tornar isso um acréscimo, né? E pode complicar um pouco mais, mas a reposição, quando é bem indicada, quando a qualidade de vida da mulher é ruim, a gente é de acordo, enfim, em utilizar e acompanhar com o médico, sempre realizando mamografia anualmente, é muito importante. Mais alguma pergunta? Boa noite. Doutor Álvaro, a minha pergunta é para o senhor. A gente sabe que para detecção precoce do câncer de mama, o olhar do médico é essencial, né? E o nosso olhar, ele é limitado, né? Ele, às vezes, não consegue detectar aquela micro lesãozinha ali que talvez vá vir a ser um câncer agressivo em poucos meses. Eu gostaria de saber o que nós temos em Passo Fundo hoje, que, com o uso da inteligência artificial, que tenha melhorado estes exames para que eles sejam mais e mais qualificados. É uma boa pergunta para você. O que eu posso falar por exemplo, de exames de imagem? A gente tem a mamografia, é um exame muito antigo. Álvaro, desde quando que existe a mamografia? Sabe dizer que ano que começou a mamografia? Não, enfim, é um exame barato, tá? E é um exame extremamente eficaz para pegar lesões mais iniciais, principalmente uma lesão de menos de 1 centímetro, 1 centímetro, uma mama mais volumosa, a mulher não vai conseguir palpar, não vai conseguir
identificar isso à palpação. Até por isso que a gente fala, às vezes, o autoexame é uma opção muito complicada, então por isso fazer a mamografia. A ressonância de mamas também é um exame muito bom, que hoje a gente pode ser utilizado. O ultrassom de mamas, principalmente mulheres mais jovens, que têm a mama mais densa, se torna melhor do que a mamografia, então mulheres abaixo dos 40 anos de idade. E que a gente tem também, que eu acho que é um futuro que a gente vai utilizar daqui a alguns anos, é a biópsia líquida. E que seria a biópsia líquida? Hoje a gente já utiliza a biópsia líquida para analisar a eficácia de tratamento. A biópsia líquida, a gente retira uma amostra de sangue do paciente e a gente consegue identificar se tem algum DNA tumoral, que o câncer ele consegue liberar DNA tumoral na corrente sanguínea, e você consegue identificar esse câncer através da corrente sanguínea. Então, isso é um fator que provavelmente a gente vai evoluir muito nos próximos anos, então a gente já consegue utilizar a biópsia líquida para num paciente que está fazendo quimioterapia, para você analisar uma resposta à quimioterapia, não só com a imagem, com a tomografia, com a ressonância, mas também através da biópsia líquida a gente já está utilizando. Então, eu acho que a gente vai evoluir muito também para fazer diagnóstico precoce através da biópsia líquida. A gente está aqui com a Thailise, doutora Thailise Pisoni, médica radiologista especialista em mamografia, ressonância de mama, tudo. Vou pedir para a Thailise dar uma palavrinha aqui. Então, eu sou radiologista, trabalho com o diagnóstico do câncer de mama, estou sempre auxiliando no diagnóstico, né, fazendo exames de rotina, e a gente se depara com as lesões pequenas e, invariavelmente, a gente se projeta, se coloca no local, se coloca no momento de vida daquelas pacientes. E agora, nesse primeiro início de ano, alguns diagnósticos de pacientes jovens fazem a gente repensar muitas coisas. Então, aproveitando a oportunidade, voltando ao tema reposição hormonal, não precisa ter medo de fazer reposição hormonal. O que não pode é esquecer de fazer os exames de rotina, como o Dr. Álvaro e o Alex falaram, porque a gente consegue, sim, fazer o diagnóstico precoce das lesões, quando eu estou acompanhando essa paciente de forma efetiva. E trazendo aqui, a maioria das vezes, as lesões que surgem durante a reposição hormonal são benignas, né? O que comprova o que a gente estava conversando até agora. Não precisamos sofrer, só nos cuidarmos. E em relação à inteligência artificial, diversos estudos têm sido encabeçados para entender até onde a gente pode confiar na inteligência artificial. Falando em mamografia, que hoje é o principal exame que reduz mortalidade pelo câncer de mama. Mas hoje, na nossa clínica, nós já usamos a inteligência artificial, por exemplo, para fazer exames de ressonância de mama muito mais rápidos, né? Então, nós estamos batalhando muito para que isso chegue e consiga atingir um maior número de mulheres. O grande problema, né, Thailise, é que a gente acaba falando dos exames que a gente tem de surgimento, só que quando a gente vai analisar o número de mamografias em Passo Fundo, é assustador, né? A gente tem a campanha do Outubro Rosa e a gente tem menos de 20% das mulheres fazendo mamografia em Passo Fundo. Então, se a gente não está fazendo nenhum exame inicial, que é o mais importante, a gente, para falar dos outros exames, fica muito mais complexo, né? É exatamente isso. Duas coisas assim que eu percebo. Uma é o medo de sentir dor, medo do desconforto. E eu sempre gosto de comentar que é um desconforto momentâneo. A gente sabe a diferença que faz eu diagnosticar um tumor menor de 1 centímetro e eu encontrar um tumor de 2 centímetros. Eu mudo o curso da vida da paciente, eu consigo priorizar o retorno dela à vida social mais cedo, para a vida dela, para a família dela. Então, a questão também relacionada à radiação, a gente escuta, né? A radiação é muito pequena, ela não vai causar câncer, realizar mamografia. E vocês são porta-vozes dessas mensagens. É importante a gente difundir esse tipo de conhecimento, né? E assim como os tratamentos oncológicos estão cada vez mais individualizados, o rastreamento pelo câncer de mama também. Porque hoje a gente fala em mulheres abaixo, com diagnóstico de câncer de mama abaixo de 40 anos, é bem comum, né? Em torno de 10% a 12% já trazem alguns estudos, e abaixo de 50% são 40% das mulheres. Como que a gente não vai fazer mamografia a partir dos 40 anos?
Uma contribuição, numa fala do Dr. Alex, a Zumara lembrou aqui que a mamografia ela existe desde 1949, então já faz um bom... E ainda assim reduz mortalidade hoje, né? Bem evidenciado, né? Lembrar também que lesões bem iniciais, menores que 1 centímetro, 1 centímetro, a gente pode deixar essa paciente sem quimioterapia, né? Todo o trabalho de uma quimioterapia, os efeitos de uma quimioterapia, se você faz o diagnóstico antes, então mais inicial, o tratamento vai ser menos intenso, essa paciente vai ter uma qualidade de vida também melhor, sem falar na possibilidade de cura, que é muito maior num tumor mais inicial, né? Temos uma pergunta aqui, doutora Alex. Queria que você falasse um pouquinho sobre como o fator genético hereditário ele não é predominante, não significa que eu estou atestando que eu terei, e como hoje a epigenética está acima disso tudo, aquilo que a gente falava no começo, de movimento, alimento, pensamento, ela é preponderante sobre esse diagnóstico hereditário genético. Queria que você salientasse essa informação, por favor. Então, quando a gente fala de cânceres que são decorrentes de mutações genéticas, a gente está falando entre 5% e 10% de todos os cânceres. Só que tem algumas características dos pacientes que nos chamam a atenção, e a probabilidade do componente genético ser o determinante é muito maior. Uma das características é quando o diagnóstico se dá na pessoa mais jovem do que o habitual esperado para aquele câncer. Isso é um fator muito chamativo. Segunda coisa chamativa é a história familiar. Quando tem vários membros da família com o mesmo câncer, ou não precisa ser exatamente o mesmo câncer, a gente tem vários cânceres que estejam relacionados a um tipo de hereditariedade, que a gente chama de síndrome, não é? Então, isso merece, por isso que quando a gente fala da individualização, o paciente chega lá com o diagnóstico de câncer, eu tenho aqui um nódulo de 2 centímetros que eu operei, meu linfonodo era negativo, doutor, vou precisar de quimioterapia ou não? Sim ou não? Tá bom, tá resolvido? Não. Tem muitas informações dessa pessoa que precisam ser, entendidas, porque o cuidado não termina ali. E algumas vezes a alteração genética pode influenciar o tratamento que a gente deve escolher. Tá? Então, os painéis genéticos, que são vários, eles têm hoje uma rotina muito maior no nosso cotidiano de atendimento do que eram há vários anos atrás. Particularmente, provavelmente porque eu tenha me interessado um pouco mais sobre isso há muitos anos atrás, eu tenho já uma série de pacientes, e o Dr. Alex também, porque nós temos algumas mutações que elas são prevalentes na nossa região. Né? Então, às vezes, a gente tem uma pessoa com diagnóstico, tu já conversa, suspeita ali um pouco, tu tem ali aos teus cuidados 4, 5, 6 membros da mesma família, não é? Porque identificou e daí então deve dar o segmento adequado, tá? A mutação, o componente genético mais conhecido, provavelmente, de todo mundo, é a mutação dos genes BRCA, não é? Teve a Angelina Jolie, que fez a mastectomia profilática, né? Hoje é chamado de mastectomia redutora de risco. Então, mas é um gene que está relacionado a câncer de pâncreas, câncer de ovário, câncer de próstata, não é? E provavelmente também câncer de intestino. Tem uma publicação recente sugerindo fortemente essa relação. Então, conforme a gente vai identificando mais e mais pacientes com mutações, mais fácil está sendo da gente montar o risco completo que aquela mutação carrega. Não é? Então, mas o foco que salta aos olhos é isso, é o diagnóstico em pessoas jovens ou a história familiar de múltiplos cânceres.
Isso é uma coisa que tem que ser sempre prestado atenção por parte do médico, né? Em geral, os médicos que tratam câncer estão sempre, né, de olho nisso. Só para trazer um pouquinho da minha experiência, né? Logo que eu tive o diagnóstico, eu procurei alguns médicos, porque a gente precisa estar segura. Foi a primeira coisa que eu fiz. E aí, primeiro veio o diagnóstico, um protocolo de que eu tinha que passar pela mastectomia. E a gente tinha uma esperança de que não precisasse a quimioterapia. Mas aí se descobriu, com a mastectomia, que já tínhamos invasores. Então, eu fui um pouquinho além, aí sim fui para a quimioterapia, fiz as injeções, e aí com terapia-alvo, que é muito legal também, né? Porque eu nem tinha ideia dessa possibilidade. Hoje a gente pode atacar somente aquele câncer que eu tinha, e passei por isso, e hoje, então, tomo esse bloqueador hormonal, e após o tratamento, a primeira coisa que me indicaram foi geneticista, justamente porque eu tinha histórico familiar. Nós temos, além do pai e da mãe que tiveram câncer, eu tive outros familiares. Então, esse olhar realmente ele é importante, né? Que a gente tenha atenção para esses sinais que vão nos dando e que depois dizem, fala lá com a doutora Beatriz, não é? Que é você, né? Tipo isso, com esse olhar que vocês têm diferente para a gente, né? A terapia-alvo ela é uma vertente muito forte também, assim como a imunoterapia também, que vem revolucionando o tratamento do câncer, né? Então, analisar essa parte genética do tumor hoje ela é muito importante. Hoje a gente tem vários tipos de exames, né? Então, conforme a sua história familiar, conforme o tipo de câncer, existem vários tipos de exames genéticos, então, para a gente avaliar. Eu acredito fortemente que num futuro, talvez um pouco mais distante, a gente não vai tratar o câncer de mama, o câncer de pulmão, a gente vai tratar as mutações que aquele tumor tem. Então, acho que esse é um futuro que com certeza a gente vai evoluir muito, muito, muito nos próximos anos. E o que a gente tem de avanços no tratamento? A gente está vendo muita informação no Instagram, não sei se chega para vocês também, eu sou tão interessada que fico de olho, mas vira e mexe vem uma informação de vacina que está sendo testada, aprovada. O que a gente pode acreditar nisso como esperança para dias melhores? Avanços do tratamento, eles são assim, imensos. E hoje em dia, eles são... não é só grandiosos, mas é em quantidade, não é? Então, a gente tenta separar mais ou menos os focos, assim, as vertentes de tratamento, né? O Dr. Alex falou de imunoterapia. A imunoterapia foi um primeiro tratamento assim revolucionário, porque são medicações que a gente utiliza para modular o nosso sistema imune. Não agem no tumor. Eles modulam o nosso sistema imune para o nosso sistema imune combater o tumor. Isso foi uma revolução, porque tumores que antes a gente não tinha tratamento, hoje, mesmo com doença avançada, tu tem uma chance de cura de melanoma, por exemplo, metastático, que era uma tragédia, não é? Hoje a gente tem chance de curar uma pessoa com melanoma metastático com imunoterapia, não é? A terapia-alvo, ela é um pouco diferente. Bom, mas a imunoterapia evoluiu e nós temos um tipo de imunoterapia que ainda é muito restrita para algumas doenças, basicamente leucemia e linfomas, que é o CAR-T-cell. O que é? É a célula T, que é um linfócito que combate o câncer, que a gente tira, modifica geneticamente, faz cultura para aumentar o volume, devolve ao paciente e essas células, então, reeducadas geneticamente para atacar aquele tumor, vão
combater isso. A gente tem doenças politratadas lá que não respondiam a mais nada, em que os pacientes ficam curados, não é? Então, são assim, grandes revoluções. Na questão dos medicamentos de terapia-alvo, eu vejo assim como o principal desenvolvimento são os ADCs, né, que são os anticorpo-drogas conjugados. São anticorpos que vão se dirigir a algum alvo na célula, ou prioritariamente na célula neoplásica, mas eventualmente pode ter na célula sadia, mas em geral a proporção desse alvo na célula neoplásica é muito maior, então mais anticorpos vão se ligar ali e eles levam o quimioterápico lá para aquele ponto. Então a gente consegue dar uma dose mais intensa com uma toxicidade muito menor, porque não está circulando o remédio quimioterápico pelo nosso corpo, não é? E a gente tem vários desses medicamentos já em uso corriqueiro na oncologia. São vários, assim, na radioterapia. Estou vendo muito vacina, tem isso? Vacina, eu vi no Instagram, gente. Já fiquei louca para saber sobre. De vacina também. Sim, a vacina. Então, sabe, há poucos dias, assim, vendo rede social, uma amiga aqui de Passo Fundo postou que a Pfizer tinha finalmente aceitado ou divulgado que a vacina RNA causava câncer. Não existe essa confissão da Pfizer nem da Moderna. E, ao contrário, essa tecnologia de vacinas RNA é as que estão sendo testadas para tratamento e prevenção do câncer, não é? E são muito promissoras, porque a gente consegue, com uma ou com 2 doses, fazer com que o nosso organismo produza aquele anticorpo que a gente tinha que sintetizar em laboratório e ficar injetando no soro de 3 em 3 semanas, não é? Às vezes por tempos indeterminados. Então, essas tecnologias elas estão assim, revolucionando, não é? A gente não tem nenhuma vacina ainda aprovada, nem como tratamento, nem como prevenção, mas existem vários estudos no mundo inteiro de vacinas, principalmente para câncer de pulmão, não é, terapêuticas, e eu sei de um estudo de vacina para melanoma preventivo. Acho que a vacinação é muito treinar também o nosso sistema imune, assim como a imunoterapia, né? O câncer ele só vai acontecer quando o nosso sistema imune ele falha, né? Porque todo dia nascem mutações de célula lá que o nosso linfócito T tem que matar aquela célula. Então, quando o nosso sistema imune falha, aí vai ocorrer o câncer. Então, a imunoterapia, as vacinas, elas vão ativar o nosso sistema imune, vão ativar o nosso linfócito T, geralmente, para matar aquela célula cancerígena e esse paciente poder ficar sem desenvolver o câncer, enfim, ou tratar. Tem até um estudo bem interessante que pacientes que tinham diagnóstico de câncer de colo de útero, quando faziam a vacina, claro que a gente não utiliza isso para tratamento, mas o tumor reduzia, mesmo após um diagnóstico de câncer de colo de útero em mulheres adultas. Então, é muito interessante. A vacinação hoje ela é extremamente importante. Aquela do Putin que ele lançou lá, que ia ser distribuída para toda a população, enfim, aquilo lá a gente não viu nem o estudo ainda, a gente não sabe de onde foi tirada aquelas informações, a gente está aguardando, então ainda é tudo muito inicial, mas a vacinação com certeza a gente vai utilizar cada vez mais. Olá, então é mais um conselho, um pedido de conselho para a Duda do que propriamente uma pergunta. Hoje eu estou com o coração bem apertado, né? Porque faz 2 dias que a minha sobrinha teve o diagnóstico de câncer e posso levantar. Então, para a gente, como família, lidar é difícil, como o doutor falou, assim, que não é um diagnóstico, né, não é uma carta, né, de morte, mas é difícil de lidar na prática, né? Então, eu gostaria de saber um conselho teu, assim, Duda, em como a gente achar um equilíbrio entre que ela se sinta amada, mas que, ao mesmo tempo, a gente não seja inconveniente, sabe? Porque a minha vontade hoje era de falar com ela o tempo todo, né, cada meia hora, mas a gente sabe que tem a mãe que cuida e que acaba sendo chato, né?
e no sentido de assim, teve uma familiar minha que fez isso, que eu me sentia confortável, me sentia bem, era leve, né? Porque a gente sabe que muitos já tiveram familiares que passaram por isso, e é difícil da gente, como família, lidar de uma maneira leve, porque a gente tem medo, claro, sabe? Então, gostaria de um conselho teu, o que para ti era confortável quando tu estava fazendo o tratamento? Que idade tem tua sobrinha? 23 anos. 23. E como é teu nome? Eu sou a Tassi. Tassi, primeiro todo o meu carinho para você, porque dói na gente também, né? Quando a gente fica sabendo, dói na gente também. Eu me emociono com o teu testemunho, porque não tem como a gente ser indiferente a isso, ainda mais quando é um familiar nosso, né? Quando eu descobri o meu câncer, eu passei pelo susto, pelo tsunami que vira a vida da gente. E a minha filha tinha 11 anos. Eu respirei, chamei ela e pedi para ela que tivesse força como a vovó teve. Porque a vovó encarou o câncer de mama lindamente. Eu disse para vocês que ela não quis contar para ninguém. Ela foi, fez a luta dela, do jeito dela, venceu. E hoje está aí cheia de energia, completando 80 anos em breve. E eu pedi para ela que ela não olhasse o Google, que ela viesse comigo, com as informações que a mamãe fosse passar para ela. E eu tentei colorir a vida dela, mesmo num processo tão difícil para todos nós. E a rede de apoio que o Dr. Alex falou aqui, ela é mais importante do que tudo. Muitas vezes não precisa nem dizer nada. Fica do lado, abraça. Se ela quiser falar, deixa ela falar. Se ela não quiser falar, não fala nada e está tudo certo. Fica do lado. É o único conselho que eu dou, porque é difícil a gente... Tem dias que a gente quer falar muito, tem dia que a gente não quer falar nada, tem dia que dói. Não chora. Vai passar. O importante é a gente saber que vai passar. Tu tá me vendo aqui. Faz 3 anos que eu encarei essa luta. Eu perdi cabelo, eu tive vários efeitos. Olha meu cabelão aqui, ó, com babyliss, tá? Tá tudo certo. Tudo passa. Eu falo muito sobre a hora da virada, que é sobre esses grandes desafios que a gente tem que enfrentar e você tá passando. Mas sempre acreditar que a gente pode. É você acreditar que você vai ter a força e a coragem para estar do lado dela, para que essa jornada possa acontecer da forma mais ok possível. É só ok. Não tem nada além disso. Porque não tem como a gente deixar essa situação mais alegre, né? A gente tem que estar junto. Dá muita força e só você ter feito essa pergunta aqui já enche ela de energia lá, saiba disso. E a gente está junto, tá bom? Vamos virar essa página. Acho que só complementando também um pouco, que acho que é um fator primordial, é a internet. Tá? Tem que cuidar muito isso. Tem muita informação errada na internet e tem muita informação boa. A gente precisa filtrar bem da onde a gente vai adquirir essas informações, porque, como o Álvaro falou antes, a gente precisa individualizar o tratamento. Então, cada paciente é um paciente, não é uma receita de bolo, senão meu trabalho, o do Álvaro, seria muito mais fácil. Então, a gente precisa identificar bem as características do anatomopatológico, da imunohistoquímica, a idade dessa mulher, período menstrual, enfim, porque existem vários tipos de câncer de mama, cada câncer de mama tem um tratamento diferente. Então, se você ouvir seu vizinho, meu vizinho fez uma quimioterapia lá e morreu da quimioterapia, enfim, acho que cada paciente é um paciente. Esse é o primeiro ponto que você precisa dar esse suporte para a tua família. Existem também grupos de apoio muito interessantes, tá? A gente tem a APK aqui em Passo Fundo, que funciona muito bem, tá? Que dá um suporte muito legal para os pacientes também, com reuniões, com atividades também no dia a dia, enfim, isso é muito legal. Também tem na internet um grupo chamado Oncoguia no Instagram,
que é uma paciente lá de São Paulo que desenvolveu o grupo, que funciona também de uma maneira muito legal. Os pacientes podem tirar dúvidas, enfim, toda uma rede de apoio que é muito legal também. Então, acho que é toda uma estrutura, um suporte para tentar ajudar também. O que não pode é naquela ânsia, vamos fazer tudo agora, vamos fazer cirurgia, vamos fazer... E não é assim. É calma, pé no chão, que as coisas se alinham. Tem a Liga também feminina, enfim, tem vários grupos aí que são muito importantes, que a gente precisa, que eles ajudam muito esses pacientes também. Eu queria só voltar, assim, destacar uma coisa. A doutora Thailise falou que 40% dos diagnósticos de câncer de mama são abaixo de 50 anos de idade, não é? Eu tinha comentado há pouco que câncer de endométrio, que era um câncer da mulher idosa, hoje a gente vê diagnósticos em mulheres jovens, não é? O câncer do colo do útero também, ele é um câncer que hoje a gente vê na faixa de 30 anos de idade, coisa que era de 45, 50 anos de idade. Bom, câncer do intestino, vocês acompanham agora pelas redes sociais a jornada da Preta Gil, não é? Então, jovem, teve agora há pouco também um ator, não é, de Hollywood lá que faleceu ano passado. Chadwick. Câncer de intestino, cólon, né, intestino grosso. Então, essa tendência, essa migração da epidemiologia do câncer para as faixas etárias mais jovens é uma realidade não só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, a gente deve ter algumas... a gente deve ter consciência de que os exames que fazem diagnóstico precoce, não é? Câncer de intestino, colonoscopia, né, que é a endoscopia do intestino grosso, na verdade, eu evito câncer. Eu tiro o pólipo que poderia se desenvolver em câncer foi embora. Então, eu aborto uma lesão que poderia se tornar maligna, eu retiro antes dessa alteração. Então, eles são de diagnóstico e são terapêuticos ou profiláticos, não é? Com relação ao colo do útero, é interessante, é que a nossa realidade no Rio Grande do Sul é um pouco diferente do Brasil, né? No Brasil, câncer de mama é o principal entre as mulheres, depois é o câncer do intestino grosso, tá? Do cólon, em terceiro lugar é o câncer do colo uterino, e em quarto é o câncer de pulmão. No Rio Grande do Sul, o terceiro e o quarto lugar trocam de posição. Então, é mama, cólon, intestino grosso, pulmão e depois o colo uterino. Mas o colo uterino, hoje, a gente tem uma arma adicional, que é o DNA do HPV, que eu posso fazer no exame do Papa Nicolau, faço também o exame do DNA HPV. Aquelas mulheres que são positivas para DNA de HPV, no colo do útero, elas devem ter um segmento mais rigoroso. Já aquelas que são negativas, eu posso deixar elas tranquilamente 3 anos, 4 anos, sem serem examinadas, porque elas estão seguras, não é? Então, essa individualização toda vai trazer uma eficácia melhor, a gente consegue concentrar recursos, não é, e tempo em quem precisa, e liberar de uma rotina totalmente inútil mulheres que não precisam estar fazendo exame todos os anos, tá? Então, assim, as evoluções são muito grandes. Então, para vocês terem ideia, a colonoscopia ela é indicada a partir de 45 anos de idade. Era aos 50. Desde 2024, 23? 23. É a partir dos 45 a recomendação habitual. Se não houver outros fatores de risco. E vai cair, eu acho. Vai ser para 40 ainda, eu acho. Porque o que a gente está tendo de casos de pacientes jovens com câncer de intestino é assustador mesmo. Então, mas tanto que é o segundo mais frequente entre as mulheres, não é? E apesar de ser o segundo com uma incidência que chega a ser 1/4 da incidência do câncer de mama,
tem o mesmo número de mortes a cada ano. Ou seja, é um câncer que se torna mais letal porque os diagnósticos são mais tardios. Boa noite, meu nome é Natália, eu tenho 41 anos, desses 41, 18 com diagnóstico de endometriose, mas pelos sintomas, há 28 pelo menos com endometriose, que era pelo menos na época que eu descobri, muito tardio, muito difícil esse diagnóstico. A minha pergunta é relacionada a aumento de risco de quem tem endometriose ter algum tipo de câncer do sistema reprodutor. Também por usar a pílula anticoncepcional desde 2007 sem interromper, isso me preocupa. Quero saber se é uma preocupação infundada. E tem uma outra questão que o meu médico, o Dr. Alex, falou sobre as divergências entre os ginecologistas e os oncologistas, né? O meu ginecologista, nas 2 últimas consultas que eu fui, me disse que eu não preciso fazer não deveria fazer mamografia, porque eu tenho 41 anos, não tive filhos, não amamentei, e a minha mama é muito densa e não adiantaria. Mudo de médico? Então, acho que temos que repensar. As indicações e as orientações são realmente realizar a mamografia a partir dos 40 anos. Isso é orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia, Ginecologia e Colégio Brasileiro de Radiologia, porque esse diagnóstico precoce e esse acompanhamento anual é que vai me permitir fazer o diagnóstico de alterações pequenas. Às vezes, hoje a gente consegue, inclusive, fazer diagnóstico de lesões que têm algum potencial de atipia. Então, eu consigo bloquear uma doença que tem potencial de crescer. Em relação à mama densa, ela é mais comum, sim, em mulheres jovens, né? Mas a mamografia é o único exame que eu consigo ter os sinais mais incipientes de que está ocorrendo uma doença, que são as microcalcificações. E isso nem a ressonância, nem a ecografia vai pegar. Então, é a mamografia. Meus parabéns. Exatamente. Então, é importante também que esse tipo de conversa entre amigas, ela surte muito efeito, porque a gente está sempre tentando passar essas informações para colegas. Alguns têm um pouco mais de dificuldade em entender algumas diferenças e divergências, porque, assim como a oncologia está evoluindo absurdamente, o diagnóstico precoce também, a gente está tendo mais esse olhar, esse cuidado. Então, eu acho que conversa entre amigas funciona muito bem. A terapêutica da endometriose é dar hormônio ou suprimir hormônio, não é? É fazer com que a mulher não faça o ciclo, não é? De aumentar proliferativo de endométrio, descamação. É esse que é a única opção. Então, é aquilo que a gente conversou antes, não é? Assim, eu queria que vocês entendessem assim, não existe na medicina nenhuma terapêutica que não tenha efeito colateral. Tá? Então, quando a gente institui uma terapêutica, é porque o benefício que eu espero daquele tratamento é maior do que o risco. Eu comentei com relação à mulher na menopausa, que ela não consegue viver sem hormônio. São poucas, felizmente. Elas devem tomar hormônio, porque senão a vida vira um inferno. Na endometriose também. O que a gente precisa só é ter um maior cuidado no acompanhamento com relação à mama, não é? Eu queria falar uma coisa com vocês, que eu acho que é a Thaís usou uma palavra antes, como é que é? Não era responsabilidade, mas alguma coisa assim. Eu acho que nós aqui, incluindo todos vocês, a gente tem uma responsabilidade e uma oportunidade
que ela ela é inexistente na história da medicina. O câncer do colo do útero, ele pode ser uma coisa arqueológica, histórica, de livros de história da medicina dentro de poucos anos. A gente só vai conseguir isso se a gente conseguir vacinar nossas crianças e adolescentes contra o HPV. Infelizmente, a taxa de vacinação contra o HPV ainda é muito pequena, apesar do governo ter retornado a vacinação nas escolas, que é a grande fonte. A gente já estaria completando agora, esse ano, 10 anos do início de vacinação contra o HPV. Com 10 anos de vacinação, agora não sei se é a Austrália ou Nova Zelândia, ela reduziu em 50% os cânceres relacionados ao papilomavírus humano. Câncer de colo do útero, vagina, ânus, pênis, garganta, não é? Então, isso é uma coisa extraordinária, sem precisar tratar com quimioterapia, radioterapia, cirurgias imensas, mulheres jovens, só fazendo vacina quando elas tinham 9, 14, 19 anos. E essa vacina está disponível no SUS, de 9 a 14 anos, rotineiramente, e para meninos e meninas ou adolescentes que não tenham se vacinado, até os 19 anos podem fazer a vacina no SUS. Na rede privada tem uma vacina mais ampla, que é a nonavalente, que tem um custo elevado, mas isso é uma coisa que vale a pena, não é? Então, essa informação a gente deve levar para casa, para o vizinho, para o amigo, para o colega de trabalho, incentivar que todas essas crianças e adolescentes sejam vacinadas. Porque num futuro breve, essa doença vai ser aquela doença rara, né? Que a gente morre mais do que 15 mil mulheres por ano por causa de câncer de colo do útero no Brasil. Isso pode ser eliminado, absolutamente eliminado, com medidas simples e de custo baixíssimo. Vacinação. E lembrar mesmo que mulheres adultas também podem fazer a vacinação, né, Álvaro? Acho que é importante. A vacina na rede privada, até 45 anos de idade, pode ser dada de forma segura. Não é? Então, é uma coisa importante. A eficácia ela é menor, mas ainda assim ela é eficaz nas mulheres adultas. Agora, a gente está falando muito dos jovens, né, que são acometidos pela doença, e cada vez isso acontece mais cedo. A gente está aqui, né, com um caso no auditório, né, da sobrinha dela, com 23 anos. Por que a gente está vendo hoje cada vez mais jovens com essa doença? Os fatores são múltiplos, não é? É aquilo que eu falei antes, sedentarismo, obesidade, alimentação. Tem alguns fatores importantes, assim, que por fatores de risco que a gente não identificava e agora estão começando a ser identificados. Né? O câncer de pulmão a gente relaciona com cigarro, e no Brasil é a principal causa de câncer de pulmão e outros vários. Mas em alguns países, Reino Unido, hoje o câncer de pulmão, a principal causa é poluição do ar. Tá? Então, a gente tem estudos mostrando que, dependendo do número de micropartículas no ar, poluição, não é? Eu tenho aumento de câncer de mama, fazendo uma compensação para todos os outros fatores de risco, não é? Poluição da água. Nós temos cidades mínimas, pequenas, 20 mil habitantes, 15 mil habitantes no Rio Grande do Sul, que estão entre as cidades em que a maior causa de morte da população é câncer. Algumas, por exemplo, eu não me lembro exatamente os números, mas eu me lembro que tem algumas cidades que são aqui da nossa macro-região em que o percentual de óbitos por câncer na população residente ali é 4 vezes maior do que a média nacional. E o que tem em comum essas cidades? Elas não são São Paulo, cidades poluídas ou imensas, que é o que habitualmente se relaciona com o câncer, que é o desenvolvimento industrial.
não é? Essas cidades, que já são mais do que 100 cidades no Brasil, a característica comum entre elas são cidades pequenas, são núcleos urbanos em mares de plantações, onde a imensa maioria dos lares manipula agrotóxicos. Então, esse vai ser um grande desafio daqui para frente. Isso corrobora aquela informação de que o grupo de pessoas que se alimentava com mais alimentos orgânicos desenvolveram menos câncer no decorrer da vida do que aqueles que não comiam alimentos orgânicos, não é? Então, essas coisas todas vão ser grandes desafios. Mas agora, especificamente, a gente tem vacina, não é? Vacina para hepatite também evita câncer, que está disponível no SUS, e a gente tem que fazer isso. Atividade física, não fumar, se cuidar do excesso de sol, comer comida saudável. Tem um estudo muito interessante falando da poluição ambiental, que ficar no trânsito de São Paulo 1 hora, você está fumando equivalente a um cigarro. Então, a poluição ela vem causando vários casos de câncer de pulmão. Já tem, mês que vem vai ter um congresso sobre câncer de pulmão, falando especificamente de diagnósticos em pacientes não tabagistas, o que isso era muito, muito incomum, né? 99% das vezes era derivado do tabagismo. Hoje já tem essa poluição ambiental causando vários casos de câncer de pulmão. Então, isso é um desafio muito grande, né? A gente conseguir tentar ter hábitos saudáveis, fazer os exames de prevenção, fazer a vacinação, enfim, porque você está exposto a vários fatores, né? Então, se a gente vai começar a pensar, a gente enlouquece, né? Então, é bem complicado, é assustador e a gente precisa falar a verdade sobre isso. Então, esses bate-papos, essas conversas são muito importantes em relação a isso. Pessoal, só queria agradecer a presença aí de vocês, né? Dizer que a gente já está chegando ao final, encaminhando para o final, né? Só queria agradecer, então, primeiramente a presença das convidadas, né? Da CISA, do CEPERS, do Banrisul, da COSMA, da Tua Opinião, que está aqui também, OAB Mulher, a APECAM, a Liga Feminina de Combate ao Câncer, Líder a Mulheres Empreendedoras, a Coordenadoria da Mulher aqui de Passo Fundo, Tonial Digital, a NGTV, né? A TV Câmara também, a Rádio PF, a Eva Lorenzado, representando a Câmara de Vereadores também, Rádio Mais Nova, a Jana, que estava aí, e a Bia Fragomeni, que estava aí até o momento, a Zumara Colucci, a Ali Pazinato também aqui da imprensa. Então, agradecer a presença de todos vocês. A gente fica muito feliz com a presença, desejar um feliz Dia da Mulher para todas vocês. Bom, pessoal, a conversa está boa, mas a gente está indo longe, não é? Então, eu acho que a gente pode, né, fazer um fecho. A gente falou bastante coisas, não é? Que acho que são informativas. E a nossa intenção é que essas informações vocês consigam replicar, não é? Que é a forma que a gente tem de alcançar um pouco mais de saúde, né? A gente sempre diz, informação é saúde, né? Fake news e desinformação é doença. Então, agradeço especialmente a Duda, né, se deslocou de Porto Alegre até aqui, muito obrigado. Obrigado, doutor Alex, e obrigado a cada uma de vocês. Espero que a gente consiga fazer outras atividades assim informativas, educativas, até maiores do que isso. Só para vocês, assim, o CTCAM é uma clínica de tratamento do câncer. A gente tem uma equipe multidisciplinar grande, a gente tem focos não só no tratamento do câncer, não é? Certamente essa é a nossa principal atividade. Gostaríamos que não fosse, né? Que não tivesse tanta doença, que a gente pudesse se dedicar principalmente ou gastar nossa maior parte do tempo fazendo isso, não é? Orientando com relação à prevenção,
a redução de risco, identificando quais são os riscos de cada uma das pessoas que nos procurasse. Tá? Mas a gente faz o que precisa. Tá? Então, a gente está à disposição de todo mundo. Quem quiser conhecer o CTCAM, entender um pouco mais, fiquem à vontade. E a gente convida agora todo mundo para uma... Eu vou querer... Eu acho que a gente vai fazer uma foto, né? Todo mundo. Aí vai... Né? Adoro uma foto. Já estou com roupa de ir. Mas olha só, vou agradecer mais uma vez o convite de vocês, especialmente a presença de vocês aqui. Eu estive no CTCAM e eu vi a estrutura fantástica que eles têm e fiquei feliz de ver, porque é o que a gente precisa, além desse acolhimento, dessas informações todas que são importantíssimas. Eu fiquei feliz até de ver a touca gelada lá, gente. Eu me apeguei à touca gelada, porque não são todos os protocolos que permitem, mas o meu permitia, isso me ajudou a ter um cabelão hoje. Mas eu vi também que no site de vocês tem várias informações, tem muitas respostas para dúvidas que são muito importantes e que são rotineiras. Então, achei muito legal mesmo, assim, eu falo de coração, porque isso ajuda muito quando a gente está no meio desse tsunami aí, a gente tem que se salvar. Vou dizer uma coisa para vocês do fundo do meu coração, se cuidem. Eu sei que o nosso dia é enlouquecedor, nós mulheres, e hoje eu falava para o meu noivo, né, quando a gente vinha na estrada, que a gente só acumula função, e acumula, a gente trabalha, a gente é o máximo, a gente conquista o mercado de trabalho, mas a casa ainda continua lá, os filhos continuam nos esperando, tudo segue igual, a gente só foi acumulando, né? Então eu vou dizer para vocês, se priorizem, se cuidem, que seja um dia da semana, aquele dia que você vai fazer o exame, que você vai conversar com as amigas, perguntar se elas já fizeram os exames, se está tudo em dia, dá aquela força para aquela amiga que está na zona de conforto, dá um empurrãozinho. É o único conselho que eu posso dar para vocês, do fundo do meu coração, porque eu tenho certeza de que a minha vida louca me trouxe para esse lugar. Eu não me cuidava, eu não me priorizava, deixava todo mundo na minha frente. Hoje eu paro tudo e digo, parei, calma, deixa eu pensar aqui, eu acho que tem eu antes. Então é só isso que eu digo para vocês, se cuidem, muito bem-estar para todas nós aí e sejam felizes. Acreditem na virada. Obrigada. Bom, quero agradecer ao Álvaro, né, pela nossa parceria, a Duda pela presença. Acho que todo mundo já falou o mais importante, né, ter hábitos de vida saudáveis, fazer os exames de prevenção. Nem todos os tipos de câncer existem programa de rastreamento, então a gente tendo hábitos de vida saudáveis, fazendo os exames, a gente conseguiria diminuir em 40% os casos de câncer. Então, ainda um número muito alto pode acontecer, mesmo você tendo hábitos saudáveis. Então, isso é muito importante. Fazer o acompanhamento com o seu médico, né? Priorizar os exames de diagnóstico de doença mais inicial, que o câncer ele não vai dar sintoma em lesões muito iniciais, e é esse o momento que a gente precisa fazer o diagnóstico. Lembrar também vocês de seguir, quem quiser, seguir o CTCAM nas redes sociais. Lá a gente tem os podcasts mensais, a gente fala todo mês sobre um tipo de câncer, né? Uma conversa, eu, o Álvaro, e a gente sempre convida especialistas, né, na área que atuam naquele determinado tipo de câncer. Então, tem muitas informações, quem quiser, no Instagram e no Facebook. Então, seguir o CTCAM também, a gente está à disposição aí de qualquer dúvida que possa surgir. E parabéns pelo Dia das Mulheres. Viva nós!